Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Deus amado, a Tua palavra, Deus, seja ministrada ao nosso coração nesse instante. No nome maravilhoso de Jesus, é o que eu te peço, a Deus. Amém. Irmãos, existe uma linha muito tênue, fina, bem comprometida, né, entre a sanidade e a insanidade. Existe uma linha que separa, divide tanto o equilíbrio do desequilíbrio. Existe uma linha tênue. Então, queridos, nós somos assim, nós lidamos com isso diante das situações da vida, diante dos problemas, diante das situações. Essa linha, ela é sempre tensionada, ela sofre tensões, né? Essa linha que separa a nossa sanidade da nossa insanidade. Então, na vida comum, no dia a dia, né, seja com um problema no trabalho, seja com um problema dentro de casa, seja com um problema na família, no casamento, essa linha, ela sempre sofre algumas pressões, né? E aí, às vezes, nós ficamos ali entre a sanidade e a insanidade. Então, em dias normais, em dias comuns. Agora, imagine, em dias de crise, de pandemia. Como é que não está essa linha tênue entre o equilíbrio e desequilíbrio nosso? Imagine em dias de crise global, em dias de vírus espalhado por todo canto, medo, terror também por conta disso. Imagine como é que está a nossa linha do equilíbrio aí. Irmãos, os filipenses, eles estavam sofrendo com as tensões, né, da vida, e essa linha tênue estava pressionando os nossos irmãos filipenses. Então, muitas coisas estavam tensionando a linha do equilíbrio e do desequilíbrio na vida dos nossos irmãos de Filipos. Por exemplo, os irmãos estavam sofrendo perseguição. Então, a perseguição ela estava tensionando essa linha de equilíbrio e desequilíbrio, né? Os irmãos sofriam, inclusive Paulo diz: continuem firmes, né, no Senhor. No capítulo 1 ele fala, a partir do verso 27, ele fala sobre o sofrimento deles e auxilia os irmãos Filipos nos seus sofrimentos. Mas, além disso, o que tensionava essa linha, o que pressionava essa linha tão fina e tão comprometida do equilíbrio também era o medo, e o receio, na verdade, em relação à prisão do apóstolo Paulo. Então, Paulo estava preso quando escreveu, e os filipenses eram os filhos espirituais do apóstolo Paulo. E os filipenses estavam muito preocupados, porque o apóstolo estava preso. Então, de repente, a preocupação era tipo, nossa, o nosso líder, o nosso discipulador, aquele que tem disseminado o evangelho no mundo, ele agora está preso, ele está limitado, e agora o que vai ser da missão? O que vai ser? Então, os filipenses estavam muito preocupados com isso. Além disso, irmãos, eles também estavam sofrendo pela eminente morte, né, do apóstolo Paulo.
por de repente ele morrer em decorrência da sua prisão, né? Ele era um prisioneiro do império e o imperador estava caçando, era uma caça às bruxas, né? Estava caçando a cabeça dos apóstolos e do líder maior daquele tempo, que era o apóstolo Paulo. Então eles estavam também nessa crise de nosso líder vai morrer e tal. Então tudo isso, irmãos, estava perturbando essa linha da sanidade e da insanidade. E aí, amados, o resultado disso, na vida dos filipenses, foi, primeiro, a tristeza. Eles estavam tristes, por isso que Paulo, ele fala muito nessa carta sobre a alegria. Ele sempre diz: alegrem-se, 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 porque eles estavam tristes, né? Uma tragédia, quando anuncia uma outra tragédia, naturalmente nos leva à tristeza, né? Nos leva a uma atitude de entrega muitas vezes, sabe? Não vou conseguir, de derrota. Irmãos, eu tenho visto nesse tempo também de crise pessoas assim muito tristes, sabe? Nós estamos sendo, de uma certa maneira, né, essa linha tênue, ela tem sido muito pressionada nesses momentos, nessa época de crise. E aí a tristeza tem batido. É muito natural ver pessoas nas ruas, que acolá sai para comprar alguma coisa, mas é muito natural ver as pessoas com semblante caído, tristes, apavoradas, sabe, cabisbaixas pelo que tem acontecido. Então os filipenses também estavam assim. Aí, amados, além da tristeza, o resultado, né, de todo esse sofrimento que eles estavam passando, toda essa tensão que eles estavam vivendo, também foi a ansiedade. Eles estavam ansiosos. Por isso que no versículo 6 desse capítulo que nós lemos, Paulo fala, não andeis ansiosos. Eles estavam vivendo ansiosos por conta disso, dessa crise iminente na vida deles. Então, a ansiedade era gerada também por essas notícias que chegavam do apóstolo preso, do apóstolo que a qualquer hora pode morrer, né? E a ansiedade foi gerada por más notícias. E é isso que as ansiedades, é assim que a ansiedade surge na nossa vida, no nosso coração. As más notícias, elas nos deixam ansiosos demais. Nós fomos, desses dias, atropelados praticamente, abarrotados, encharcados de notícias, amados, em decorrência da pandemia, que deixou o povo ansioso demais, nos deixou muito ansiosos, né? O povo chegou num nível de ansiedade que está naquela coisa de todo mundo vai morrer, não vai sobreviver ninguém. Nesse nível, parece que o mundo se acabou, vai se acabar, já está se acabando. Além de tristeza e ansiedade, isso deixou os filipenses também, essa crise toda acabou deixando os filipenses num estado de nervos. Nós temos aqui duas irmãs que estão brigando, Vódia e Sintique, né? Eram companheiras de ministério de Paulo, certamente duas irmãs que estavam concordando, andavam em concordância, andavam em harmonia, e por conta disso, dessa tensão toda, a ansiedade, as notícias e tudo mais, e o que fazer, e para onde correr, como fazer, tudo isso, de repente, até por conta disso, as irmãs estavam entrando num estado de nervos, né? Era um foco ali de uma crise, porque eram de uma crise instalada na igreja, porque eram duas pessoas de liderança, né, na igreja, pessoas que apoiavam o ministério do apóstolo Paulo. Então, essa tensão, essa ansiedade, tudo isso, tristeza, tudo isso, irmãos, vai nos deixando muito à flor da pele, vai nos deixando muito nervosos. E até mesmo a quarentena
que é para nos ajudar, já tem esses efeitos colaterais, né? Já está fazendo mal para a gente, está roendo unha, o pessoal está indo para a internet para brigar, para explodir lá e tudo mais. Nossa, que tristeza. Bom, então, nós temos nesse texto aqui, amados, algumas soluções para aliviar essa tensão toda. Nós temos, pelo apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo ajudando a igreja de Filipos a aliviar, a se acalmar. Né? Então, o que ele nos ensina e o que ele ensina ali à igreja, e serve para nós também, serve para a gente, serve para mim, serve para você, para aliviar a tensão. Então, uma coisa, amados, que pode nos ajudar para aliviar todo esse estresse de crise, né? É a promoção de um ambiente de paz. E é isso que Paulo começa a trabalhar aqui na igreja. Veja que o conselho dele é para que as duas irmãs andem em concordância. Ele fala isso no versículo 2 do capítulo 4. As irmãs entrem em concordância, né? Vivam. Tem uma tradução que diz assim: tendo em vista que vocês estão no Senhor, né? Andem em paz, andem por causa do Senhor. Irmãos, nós podemos ter muitos motivos para divergir, para conflitar, para discordar e falar e chutar o pau da barraca, e a gente pode ter muitos motivos para brigar um com o outro, mas nós temos um motivo, e esse é suficiente, irmãos, para que tenhamos paz, para que vivamos em paz, que é estarmos em Jesus, que é vivermos em Jesus, que é o nosso Senhor Jesus. Jesus é a razão da nossa paz, Jesus é a razão do nosso equilíbrio, Jesus é a razão de vivermos em paz e de querermos viver em paz, irmãos. Queridos, o nosso Senhor Jesus, ele muitas vezes foi provocado, o Senhor Jesus muitas vezes sofreu para que entrasse em conflito. Chamaram Jesus de endemoniado, disseram que Jesus ele era um enganador das pessoas, ele queria enganar as pessoas. Na cruz, chacotaram de Jesus, blasfemaram contra Jesus, fizeram tudo contra ele, e você não vê, a palavra ainda diz que o Senhor Jesus foi como uma ovelha muda para o matador. Jesus não entrava em conflito. Em Marcos capítulo 8, nós vemos que Jesus, alguns fariseus, mestres da lei, eles vinham até Jesus para discutir, era para uma discussão. E o que Jesus fazia? Jesus ele não entrava naquela. A reação de Jesus é: eu não vou entrar num conflito, eu não vou participar disso, eu não vou colaborar para um ambiente aqui crítico, um ambiente de discordância. Por que Jesus reagia assim? Jesus reagia assim porque ele é o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, ele é o príncipe da paz. Lucas capítulo 2 fala sobre isso, fala que Jesus veio para trazer paz na terra aos homens. Então Jesus veio para dispensar paz sobre a nossa vida, e inclusive ele nos entregou uma missão de paz. 2 Coríntios capítulo 11, 18, nos fala sobre isso. 1 Coríntios, né, capítulo 11, 18, nos fala que ele nos entregou o ministério da reconciliação, né? Então nós temos esse ministério da reconciliação conosco, irmãos. Nós somos também ministradores da paz, segundo Jesus. Então nós, como uma missão de interceder, né, da paz, como intercessores da paz entre os homens e Deus, nós precisamos ter paz na nossa vida. A gente precisa viver em paz. Nós precisamos carregar essa mensagem de paz no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Então, o que nós temos aqui, amados, como um conselho sobre o viver em paz é, primeiro, a gente tem que ter uma iniciativa de criar um ambiente de paz. Obrigado, amado.
A iniciativa é nossa. Então, a palavra de Paulo às irmãs o primeiro que Paulo fala, ele se dirige às irmãs. Ele diz às irmãs: olha, Evódia e Síndica, eu rogo a vocês que entrem em concordância. Vocês têm que ter a iniciativa de paz, a iniciativa da paz. A paz começa com vocês. Romanos capítulo 12, 18 fala do que depender de vocês, se possível, tenham paz com todos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um homem de paz, é uma mulher de paz, que cultiva a paz, que ama a paz, é um cidadão de paz, que foge dos conflitos, que foge de conflitos, e que quando entra em conflito, faz de tudo para sair desse conflito. Tem pessoas, eu via muito na minha terra, no Maranhão, né, as pessoas dizendo assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela, né? Eu já ouvi muito esse ditado popular, né? Mas o homem de paz, ele é diferente, o homem de Deus, ele é diferente. Por quê? Porque ele dá uma boiada para não entrar numa briga e dá 2 ou 3 para sair dela. É assim o homem de Deus, é assim a mulher de Deus, para viver em paz. Então ele é capaz de se humilhar, liberar perdão, pedir perdão, para viver em paz. Até porque viver em divergência, viver em conflito, não combina com o homem e com a mulher de Deus. A palavra aqui também nos ensina a respeito desse ambiente, de criar, de viver num ambiente de paz, é que além de nós termos a iniciativa de criar um ambiente, nós precisamos também ser nesse ambiente um pacificador. Paulo roga aqui aos seus companheiros de ministério ali em Filipe, na cidade de Filipe, para que eles intercedam na situação das irmãs, das 2 irmãs, que estavam ali conflitando. Intercedam, ajude as irmãs a entrarem em concordância, a viverem em paz. Irmãos, a coisa mais fácil e mais cômoda é a gente ver um conflito e não se meter. Isso é fácil, isso é cômodo. A gente olhar um ambiente de divergência, um ambiente onde não tem paz, a gente não se meter, né? E vou trazer o meu Maranhão de novo aqui. No Maranhão as pessoas diziam assim: olha, vocês que são pretos que se entendam. Né? Então é cômodo dizer isso. Vocês que estão brigando aí, o ditado quer dizer isso, né? Vocês que estão brigando, vocês que não estão se entendendo, desculpa, vocês que se entendam. É muito fácil fazer isso. Mas, irmãos, não é isso que o homem de Deus faz. O homem de Deus é um pacificador. A palavra diz, lá no Sermão do Monte, que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Um filho de Deus, ele se incomoda com o ambiente de conflito. E ele não aceita um ambiente de conflito. Então, querido, se você é filho de Deus, você é um pacificador. E se você é um pacificador, querido, você não aceita um ambiente onde não há harmonia, você não é passivo num ambiente como esse. Você é um agente da paz, você é um agente da harmonia, você está trabalhando no nome de Deus para trazer ali, queridos, para acabar nesse ambiente com a guerra, acabar com as divergências, o máximo possível. Muitos ambientes, irmãos, eles só dependem de um pacificador para viverem não a paz. Então se propõe a ser um pacificador. De repente a quarentena, né, não sei o que ela está fazendo com vocês, né, mas tem uma quarentena de paz. Viva uma quarentena pacífica. Promova a paz aí dentro da sua casa, do seu lar. Sabe, às vezes a gente precisa ouvir mais e calar. Às vezes a gente precisa ter sabedoria para lançar uma palavra que não vá dividir. Ela vai unir, ela vai fazer as pessoas refletirem sobre o seu comportamento hostilizado, polarizado.
Então eu entendo que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Promover esse ambiente de paz. Uma outra coisa, amados, que pode nos ajudar nesse tempo de conflito, nesse tempo de crise, de conflito interno conosco, né? Como falei no começo, a linha tênue aí entre o equilíbrio e o desequilíbrio, é colocar a nossa esperança no Senhor. O apóstolo Paulo fala aqui no versículo, ele diz, perto está o Senhor, no versículo 5, perto está o Senhor. O que ele quer dizer é, o Senhor virá em breve, o Senhor breve virá. Muitas traduções tratam disso, né? Algumas dizem que o Senhor literalmente está perto, e Ele sempre está perto, mas a maioria diz que Paulo queria dizer aqui é que o Senhor, Ele breve será a sua volta. A maior esperança do apóstolo Paulo, queridos, não era nas coisas daqui, nas coisas dessa vida. E Paulo, ele expressa isso sempre nessa carta aos Filipenses. Aqui ele mais uma vez fala de onde está o seu coração. E o seu coração não está na terra. É por isso que Paulo não está na terra, né? É por isso que Paulo não diz, não, queridos, olha, vamos resolver aqui, vai ficar tudo bem. Não, isso vai passar, é só um momento. Não, é só uma crise e logo, logo tudo volta à normalidade. Não, a esperança de Paulo, o consolo de Paulo àqueles irmãos é dizendo, olha, breve o Senhor virá. Eu acredito que o tempo que nós estamos vivendo hoje, ele vai passar, né? Eu estava falando a um querido hoje, de um outro estado, dizendo a ele, querido, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Ela vem pela manhã. Eu estou acreditando que nós vamos passar por isso e a alegria logo vem. Mas a gente precisa ser consciente de uma coisa. A palavra ela não nos dá a esperança de que este mundo ele vai dessa para melhor, vai assim sempre melhorar. Não, inclusive a palavra nos diz que no mundo jaz o maligno, está dominado pelo mal, influências malignas, ataques malignos. O mundo é mal, é isso que a palavra diz. E, amados, nesse mundo mal, e tanto é mal, queridos, a maior prova para mim de que esse mundo é mal e vai de mal a pior, é o que aconteceu com Jesus. O amor, o próprio amor, se fez carne e morou entre nós. E sabe o que aconteceu? Sabe qual é a reação do mundo? Se você ler João capítulo 1, você vai ver. O mundo não o recebeu. O amor estava ali numa pessoa, Jesus, o próprio amor. E o mundo o rejeitou. No capítulo 15 de João, a palavra nos diz que da boca do próprio Jesus, se o mundo me odiou, odiará vocês também. O mundo odiou a Jesus, tanto que o levou para a cruz. Esse mundo não é melhor do que antes, irmãos. Sinceramente. Certamente, se Jesus, como naquele tempo, se ele voltasse hoje, como um homem que ele foi, pregando amor e tudo mais, trazendo a mensagem na sua glória humana, 100% homem de Deus, ele mesmo assim seria rechaçado, ele seria rejeitado nesse mundo de hoje. Basta olhar para a nossa cultura não aceita o Deus a quem nós servimos. Ela não só o ignora, como ela também o despreza. A nossa cultura, ela ri, ela zomba do nosso Deus. Está aí a mídia, as programações de mídia que nós assistimos, que nós vemos. Está aí o que foi, né, no carnaval e tudo mais. Então, irmãos, o nosso mundo não aceita o nosso Cristo. Então, esse mundo, ele está indo de mal a pior. Nós teremos dias bons, eu creio que nós teremos tempos porque a bondade vem do Senhor, vem da mão do Senhor, nós vivemos a felicidade porque nós estamos sob a graça do nosso Deus, a condução dEle, de felicidade de verdade, verdadeira aqui nesse mundo. Mas se nós tivermos a nossa esperança somente aqui, amados,
nós somos os mais infelizes. É o que diz até a palavra em 1 Coríntios capítulo 15, fala sobre isso. Se nossa esperança estiver nas coisas desse mundo, somos muito infelizes. Esse mundo está agonizando, Romanos 8. Esse mundo está agonizando, a criação geme, né? E com dores de parto, esperando o retorno do nosso Cristo e a restauração de todas as coisas nele, e a partir dele e por ele. Então, amados, pensando nisso, a nossa mente, o nosso coração, a nossa esperança, ela não pode estar somente aqui. A nossa esperança, ela deve estar nas coisas do alto, nas coisas de cima, na eternidade. Nós não somos desse mundo, disse Jesus, nós estamos nesse mundo, a nossa pátria é o céu. É lá a nossa pátria. E uma outra coisa, amados, que eu queria compartilhar com os irmãos, é sobre, em relação a nós termos resolvido, uma coisa que Paulo também ajuda para aliviar a tensão na vida daquela igreja que estava tão pressionada pelas crises. Um outro conselho que ele dá é resolver a ansiedade no nosso coração. Resolver a ansiedade no nosso coração. Aqui, no versículo 6, Paulo fala: não andeis ansiosos, não vivam a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma ocupação, é uma preocupação excessiva a respeito das coisas que hão de vir, que hão de acontecer. É uma ocupação da nossa mente, do nosso coração, a respeito de perspectivas futuras, que geralmente, essas perspectivas, geralmente, a parte de nós, elas são ruins, né? É uma espera por coisas ruins. Essa ansiedade, né? Uma ansiedade exagerada, né? Que não é tolerável. Tem uma ansiedade que é tolerável, né? Aquela ansiedade de esperar alguém, de esperar que algo aconteça, de bom e tal, e de ficar esperando que aquele dia chegue e tudo mais. Mas a ansiedade que a gente fala aqui é aquela ansiedade que faz mal à alma, que estrangula o nosso coração. A ansiedade que não nos faz viver o hoje, nos coloca no amanhã. A gente vive o amanhã, perde de viver o hoje, fica vivendo no amanhã. O nosso coração está lá, nossa mente está lá na frente e tal, e a gente sempre esperando o pior, a coisa ruim, com medo de coisas ruins acontecerem e tudo mais. E ansiedade é esperar por coisas que muitas vezes que nunca nem irão acontecer. Eu estava vendo uma pesquisa que dizia que, uma pesquisa muito séria, eu não me lembro do instituto agora, me perdoe por não falar, mas esse instituto falava, na conclusão da sua pesquisa, que 75% das coisas pelas quais nós nos preocupamos nunca irão acontecer. Sabe o que isso significa? Que a gente perde muito sono à toa, que a gente tem muita dor de cabeça à toa. Isso significa que a gente muitas vezes se desgasta. A preocupação, a ansiedade, queridos, ela desgasta a nossa, nos desgasta emocionalmente, psicologicamente. E isso quer dizer que, como a maioria das coisas não vão acontecer, a gente se desgastou à toa. Nós nos desgastamos à toa muitas vezes. Mas aqui nós temos um conselho do nosso irmão Paulo, é um conselho da palavra, um conselho inspirado da palavra, a respeito de como tratar um pouco da nossa ansiedade. E uma coisa que Paulo fala aqui, nos ensina aqui, é sobre a conversão da ansiedade em oração. Converta, irmão, as suas ansiedades em orações. O apóstolo diz, a palavra nos diz, sejam conhecidas diante de Deus em orações e súplicas, né? A nossa ansiedade. Então, a nossa ansiedade deve nos levar à presença de Deus. A nossa ansiedade deve nos fazer dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Deve suscitar um clamor no nosso coração. É isso que a ansiedade deve fazer, sabe? A ansiedade deve nos quebrantar um coração diante do nosso Pai. Deve nos fazer gerar um quebrantamento em nós.
que eu aconselho você, irmãos, às vezes a gente, na ansiedade, fala tanta coisa, sai tanta coisa que não devia sair desse coraçãozinho, dessa boquinha. Murmuração, reclamação. E, irmãos, troque murmuração por oração. Se você tirar mais tempo de oração, você terá menos tempo para reclamar. Certamente, irmão, certamente. Então ocupe o seu tempo mais com devoção e com clamor a Deus do que com murmuração e reclamação. Sempre que vier a vontade do reclamar, lembre de orar e de colocar isso diante de Deus. Agora, ore, irmãos, mas ore, não faça da oração um saque. Sabe o que é saque? Serviço de atendimento ao consumidor, né? O que a gente faz no saque? A gente liga para o saque e aí a gente liga só para a nossa operadora e tal. A gente liga para resolver o problema e tal. O problema é ser resolvido. A nossa preocupação é que ligar para o saque é para que as nossas angústias, os nossos problemas, eles se resolvam. O pessoal se resolva lá, resolva a nossa causa. E às vezes a gente transfere isso para a oração. Trata a oração como se fosse um saque, né? A gente vai orar e tudo que a gente quer é só falar dos nossos problemas e que os nossos problemas sejam resolvidos. O Senhor quer ouvir os nossos problemas, sim. Você deve fazer isso, deve levar os seus problemas ao Senhor. Mas a oração não pode ser somente isso, amados. Vamos aprender com Jesus. Jesus, quando foi ensinar sobre a oração, antes da oração em si do Pai Nosso, o que ele fez? Ele disse, vai para o teu quarto, ora o teu Pai em secreto. Jesus transformou uma conversação em um relacionamento íntimo com o Pai. Então, amados, quando nós fazemos da oração somente uma proposta de saque, nós perdemos o melhor da oração, que é o relacionamento com o Pai. Que é mergulhar, sabe, na sua presença, entrar no nosso quarto secreto, no nosso lugar secreto com Deus e chamá-lo de Pai e dizer, Paizinho, está aqui esse coração tão angustiado, está aqui, Paizinho, as minhas... Mas mais do que isso, Pai, eu quero o Senhor, eu quero a Tua presença. Eu ouvi uma frase que me chamou tanto atenção esses dias. A frase dizia assim, existe sempre um céu aberto num quarto fechado, quando há um joelho dobrado. Um quarto de oração, sabe, um quarto de relacionamento, um quarto de intimidade com Deus. As nossas orações, elas devem ser uma devoção, sabe? Uma vontade de estar com o Pai, uma vontade de conhecer mais do Pai, uma vontade de ficar com Ele, de ouvi-lo também. Uma outra coisa, amados, que falo aqui, e estou encerrando com isso, é sobre o nos derramar diante de Deus. Paulo fala súplica. Quer tratar dessa ansiedade? Suplique. A súplica é um abrir de um coração sincero, sabe? É abrir seu coração, se derramar, se quebrantar, fazer uma oração corajosa, como Jeremias fez. Jeremias, ele disse o seguinte, num momento tão angustiante da história da nação e da história da sua vida, ele diz, eu já chorei tanto que eu não tenho mais lágrimas, Lamentações 3:11, e a minha alma está atormentada, meu coração está apertado de dor, vendo a desgraça que acontece ao meu povo, as minhas crianças e bebês desfalecem nas ruas. Ele orou aquilo que estava no coração, ele disse, está aqui, Senhor, desnudo diante do Senhor. De repente é isso que você tem que fazer, sabe? Nesse seu quarto se derramar mesmo diante do Senhor e falar de tudo, sem esconder nada. Até porque, como nós falamos esses dias, não tem como esconder nada do Senhor, sentimentos do Senhor. Ele nos conhece, nos sonda e sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Primeira carta de Pedro 5:7 diz, lançai as vossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor as vossas ansiedades, meu querido.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, esse é o efeito de um coração quebrantado em oração, de um coração que se derrama em oração ao Senhor, na presença dEle, né, tratando de um ambiente de paz, vivendo na paz, promovendo isso com a cabeça no céu, com o coração na eternidade, vivendo nesse mundo, mas olhando para a vida, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a vida que Ele nos ofertará, né, para a eternidade. Amém? Então, querido, eu espero que esse tempo aqui tenha apaziguado, tenha abençoado o seu coração.